Essa aula de eletrônica digital, nós vamos começar a estudar os sistemas numéricos, formas de contar. Então, a forma de contar, digamos assim, clássica, que nós estamos acostumados, é essa daqui, onde nós temos aí 10 algarismos que vão de 0 até 9 e após o 9 nós estouramos a nossa casa decimal e, portanto, temos que utilizar um par de algarismos para representar cada número. E isso continua acontecendo até chegar no 99, quando nós fizemos novamente o mesmo procedimento, onde estoura e vamos para a próxima casa decimal. Precisamos de 3 algarismos para representar o número. Esse sistema numérico que nós estamos vendo aqui, ele, na verdade, é um sistema que foi escolhido por ser muito prático para a população em geral, já que a humanidade costuma ter 10 dedos nas mãos e um sistema onde nós temos 10 símbolos e cada vez que nós chegarmos no último deles, nós tenhamos que reiniciar a contagem, estourando e aumentando um símbolo no próximo algarismo. É um sistema muito prático, muito simples de utilizar. Sabe-se que não foi sempre assim, visto que antes mesmo dos nossos sistemas numéricos, como a gente usa hoje, se popularizarem, nós tínhamos, por exemplo, o sistema romano, onde não existiam essas características de uma quantidade de símbolos compatível com a quantidade de dedos das mãos. E esse sistema aqui, romano, era consideravelmente menos prático para fazer cálculos, justamente porque ele não é completamente compatível com o que a gente tem disponível no nosso próprio corpo para fazer a contagem. Só que, como nós temos 10 dedos e, portanto, criamos esse sistema e ele acabou se tornando dominante, se nós não tivéssemos 10 dedos, mas sim apenas 4 dedos, nós não utilizaríamos uma contagem que utilize 10 algarismos, visto que não temos um valor para cada item contável nas nossas mãos, por exemplo. Então, se fossem 2 dedos em cada mão, onde nós temos aqui a primeira mão, aqui a segunda mão, e isso é tudo. A nossa contagem seria 0, 1. Desculpa, 0 seria quando a gente não tem nenhum dedo, né? Nossa contagem seria 0, 1, 2, 3. E esse aqui, então, sendo o nosso último dedo, ele teria o valor de 10. Talvez pareça estranho no primeiro momento, só que lembrem-se que quando nós contamos utilizando as nossas mãos de 5 dedos cada, o que acontece é a mesma coisa, no sentido de que nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre que a gente chega no último dedo, numa contagem assim manual, nós estouramos a nossa casa decimal
Então, chegamos no 10. Se eu já contei até 10, na próxima rodada vai ser 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 no nosso último dedo. E assim por diante. Portanto, com 4 dedos, podemos repetir o mesmo procedimento, onde a nossa contagem é 0, 1, 2, 3, 10. Então, aqui temos a nossa contagem acontecendo. E reparem que 4 dedos significam 4 símbolos. Símbolo do 0, do 1, do 2 e do 3. Não existe um símbolo que represente o 4 nesse caso. Da mesma forma que na nossa contagem, na nossa base 10, que utilizamos no nosso dia a dia, a vida toda até hoje, no momento, nós não temos um símbolo que representa o 10. O 10 é o primeiro número onde nós temos duas casas para representar ele. Do mesmo modo, com 4 dedos, nós não teremos um símbolo que representa o 4, porque este símbolo, esse algarismo aqui, 1, 0, número, ele, na verdade, tem o valor de 4 para nós quando estamos contando na nossa base. Só que, visto que a base 4 só pode ter 4 algarismos existentes, o último deles vai ser o 3. Então, chegando no 10, nosso próximo número vai ser o 11, o 12 e o 13. E, em seguida, nós, novamente, estamos no 3 aqui. Não existe 4, então não pode vir para um 14. Em vez disso, vai estourar, porque o 3 é o último dedo, e vai aumentar a nossa dezena. Então, vamos para o 20, 21, 22, 23. Novamente, chegando no 3 estoura, vamos para o 30. E chegando no 33, esse 33 seria o similar em termos de funcionamento desse sistema numérico ao nosso 99. Claro que ele não vale 99. Vocês podem ver aqui na contagem que o valor dele é muito menor, né? A gente contou 4, 8, 12, 13, 14, 15. De 15 números até o momento, apesar de a gente estar no valor 33. Só que ele é o último valor possível, com 2 dígitos. Então, o próximo é o nosso 100. E assim por diante, 101, 102, 103, 110. Esse seria o sistema que nós utilizaríamos se nossas mãos tivessem apenas 2 dedos cada. E ele é chamado de sistema numérico de base 4, justamente por ter 4 algarismos existentes que vão de 0 até 3. Percebam que todo sistema moderno numérico, ele tem um algarismo que representa o 0 e ele não tem um algarismo que representa o 10. Isso não acontecia na antiguidade, existiam sistemas numéricos que não tinham o 0 e, do ponto de vista de cálculo, era uma catástrofe. Por esse motivo, então, o nosso sistema posicional de base 10 foi o que acabou se popularizando, e quando começaram a surgir demandas modernas onde são necessários novos sistemas numéricos, eles continuaram sendo posicionais, só que com bases diferentes. A gente vai entender na próxima aula o que é exatamente um sistema posicional em mais detalhes.
essa foi uma introdução, mas na eletrônica digital, que a gente vai realmente utilizar, não é tanto o sistema de base 4 que eu mostrei, mas sim esses dois aqui, o de base 2 e o de base 16. No sistema de base 2, nós só teremos os valores 0 e 1, visto que, base 2, não pode existir um algarismo 2, porque no 2 estoura. Aqui eu vou demonstrar uma contagem na base 2 com todos os números possíveis de 3 algarismos. Então, 0, o próximo vai ser 1, e agora, quando eu somar 1, esse 1 aqui é o meu último dígito dos valores possíveis. Só tem 0 e 1. Então, estoura e vai para o 10, que é o que vai acontecer agora. Depois, somando 1, vai para o 11, normal. E agora eu tenho dois 1s. Novamente, o 1 é o último dígito, seria similar ao nosso 9, na base 10, onde, para passar dele, estoura. E aí vai estourar a unidade, a dezena já está no valor máximo, vai estourar a dezena e chega no nosso 1, 0, 0. Continuando, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Esses são todos os valores possíveis com 3 bits, 3 números binários, 3 dígitos binários. E isso aqui serve para vocês terem uma ideia melhor de como funciona a contagem binária que a gente viu lá na aula anterior, na semana anterior, quando falamos sobre CDs de música e sobre fotografia digital, visto que lá a gente tinha números de 12 bits, números de 16 bits. Com 3 bits a gente conta até 8, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aliás. Nós temos 8 possibilidades. Como a primeira é 0, nós contamos até 7. Portanto, se a gente aumentar para 4 bits, nós ainda teremos todas essas possibilidades com zeros e depois com uns. 5 bits, mesma coisa. 6 bits, cada vez que a gente adiciona um bit, a gente dobra a quantidade de combinações que a gente pode utilizar para representar numericamente na base 2. Base 2, então, é uma base bem simples de operar, de entender, embora não seja completamente intuitiva, já que nós estamos acostumados com uma base onde nós temos 10 algarismos para lidar. A próxima base é a base 16. Na base 16, temos algumas mudanças no sentido de que, enquanto na base 2 nós contávamos 0 e 1, na base 16 nós teremos que ter 16 algarismos diferentes. Então, podemos contar até 9 normalmente, e depois do 9, na nossa base 10, vem o 10. Na base 16 não pode vir o 10, porque o 9 é apenas um número qualquer no meio dos meus 16 algarismos da base. Essa base só vai estourar quando ela passar do valor 15 equivalente da nossa base. Então, nós precisamos de novos algarismos. E aí, na hora de desenvolver a base 16, essa criação de novos algarismos é algo que pode ser, digamos assim, arbitrário, poderia ser qualquer coisa. E aí, aqui eu tenho exemplo de 6 novos algarismos para a nossa base 16. Ela funcionaria normalmente com estes algarismos aí, só que não seria nem um pouco intuitivo. Então, para
fica mais fácil para que humanos consigam lidar com essa base, visto que já de cara ela tem mais algarismos do que nós temos de dedos, e isso já vai atrapalhar um pouco a nossa compreensão e os nossos cálculos com ela. Imagina se a gente ainda tiver que aprender novos símbolos. Para evitar esse problema, o que se decidiu foi utilizar símbolos que a gente conhece e que a gente sabe qual a sequência deles. Então, depois do 9 na base 16, a gente vai usar A, B, C, D, E e F. Percebam que o nosso A vale 10 para nós na nossa base, depois 11, 12, 13, 14 e 15. Como são 16 algarismos e o primeiro deles é 0, o último algarismo vale 15, e o que teria valor de 16 é o instante em que estoura a nossa contagem. Lembrando que nós estamos lidando agora com o equivalente a 8 dedos em cada mão. E aí nós teríamos uma contagem assim, 0 não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, eu coloquei um dedo a mais, F. Não, estava certo. F. E chegando no último dedo é o instante em que ocorre o estouro, assim como o nosso último dedo na contagem da base 10. Portanto, é o nosso 10. Tá ali o 10. E aí a contagem continua normalmente até o 19. Depois do 19, percebam que não pode acontecer estouro nesta base no 9, visto que o 9 é um número qualquer no meio da base, não é o último deles. Então, nós teremos, em seguida, depois do 19, a continuidade normal aqui, ó. Nós tínhamos 9 embaixo de 9, 8 embaixo de 8, 7 embaixo de 7. Então, vai ser A embaixo de A. Um A, um B, um C, um D, um E, um F. E só depois do 1F, uma espécie de DZF, DZA, DZB, na prática a gente não utiliza essa forma de falar, né? Mas na nossa base seria equivalente, ó, 19, DZA, DZF. Na prática, quando a gente está lidando com outras bases, a gente fala simplesmente o nome de cada dígito. Então, 1F. Depois vem 2, 0. O equivalente ao nosso 20 aqui, que tem um valor bem maior do que o nosso 20, visto que essa base demora mais para estourar do que a nossa base 10. E aí o procedimento continua normal. Até 29, chegamos pro 2A. Depois do 2F, vamos pro 30 e assim por diante. Aí eu vou cortar um pedaço aqui e vamos lá pro 90 e ver o que acontece. Chegando no 90, nós descemos até o 99. E depois do 99, importante ressaltar que o 9 está aqui no meio, ele não é o último número. Então, não vai estourar, vai para 9A. E chegando no 9F, nós vamos estourar, mas não vai pro 100, não vai para ter 3 dígitos, porque, de novo, o 9 aqui é o nosso número no meio da base, ele não é o último. Então, vamos pro, depois do 9 vem o A, portanto, A0. E aí continua a contagem normalmente. Chegando no A9,
nós vamos pro AA, visto que a unidade aumentou, o 9 está no meio, a dezena não vai mexer enquanto não terminar a linha, que é no AF. Eu vou cortar mais um pedaço, que viria B0, C0, D0. Chegando no F0, nós continuamos a contar normalmente até o F9. Vamos para o FA. E contamos até o FF. Agora sim, esse aqui, FF, é o meu último dígito último número de 2 dígitos na base 16. E aí o próximo vai ser onde a gente estoura e chega no 100. Isso é tudo então para contagem na base 16. No próximo vídeo a gente vai aprender a converter bases de uma base para outra.